Olá, boa tarde, meio-dia e 1. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Programa Novos Rumos do TJMG realiza visitas técnicas em APACs. Mulher que teve vídeo íntimo vazado vai receber indenização de R$60 mil. Comemoração dos 150 anos de criação do TJMG terá extensa programação. Acompanhe uma entrevista do diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora, juiz Paulo Tristão Machado Júnior. Estes são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. Programa Novos Rumos do TJMG realiza visitas técnicas em APACs. Flávia Carneiro tem as informações. As inspeções foram realizadas nesta sexta-feira nas instalações das APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, nas comarcas de Frutal e Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Coordenador executivo do Novos Rumos do TJMG, juiz Gustavo Moreira, magistrados que atuam no programa e representantes das instituições parceiras participaram da visita, que teve caráter técnico. A comitiva esteve no complexo da APAC de Frutal, considerado referência nacional entre as 64 APACs espalhadas pelo país, onde existem unidades masculina, feminina e juvenil. A APAC Juvenil de Frutal foi inaugurada em maio de 2021 e a primeira unidade no mundo a abrigar adolescentes, experiência que será replicada em outras cidades mineiras. As visitas fazem parte do calendário do programa Novos Rumos, que prevê encontros em todas as APACs do estado. Na APAC de Conceição das Alagoas, que tem capacidade para abrigar 84 recuperandos, os magistrados identificaram uma necessidade de reforma para melhorar a estrutura local. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça encerra simpósio em Foz do Iguaçu. Renata Marques. O CONCEPRE, Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, encerrou na última sexta-feira, em Foz do Iguaçu, o simpósio Novos Desafios do Poder Judiciário à Experiência Brasil-Itália. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, o desembargador Pedro Aleixo Neto e o juiz auxiliar da presidência, Tiago Colnago Cabral, participaram do encontro sediado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O evento reuniu magistradas e magistrados brasileiros e italianos e teve como objetivo aprimorar e compartilhar os saberes constitucionais, administrativos, ambientais e penais entre Brasil e Itália. Nessa sexta-feira, foram realizadas palestras que abordaram assuntos como os caminhos para um judiciário inovador, os limites à organização político-administrativa dos tribunais, os desafios atuais da jurisdição criminal e o papel do judiciário na garantia e universalização dos direitos. Na quinta-feira, durante a abertura do simpósio, foi realizada a cerimônia de posse da nova comissão administrativa do CONCEPRE. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, assumiu o cargo de vice-presidente de Inovação e Tecnologia do Conselho. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renata Marques. Uma mulher que teve vídeos íntimos vazados pelo ex-companheiro por meio de um aplicativo de mensagens será indenizada em R$60 mil por danos morais. A decisão é da 11ª Câmara Civil do TJMG, que modificou parcialmente sentença proferida pela comarca de Contagem. A vítima afirmou nos autos que o vídeo foi gravado durante o relacionamento afetivo do ex-casal, tendo sido divulgado pelo ex-companheiro com a ajuda de outra pessoa, sem o consentimento dela. A divulgação não autorizada do conteúdo íntimo gerou grande repercussão na vida profissional e pessoal da mulher, razão pela qual ela entrou na justiça pleiteando indenização. Em primeira instância, o réu foi condenado a indenizar a vítima em R$100 mil por danos morais, mas recorreu da sentença pedindo a redução da indenização. A seguir, comemoração dos 150 anos de criação do TJMG terá extensa programação. E mais, acompanhe uma entrevista do diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora, juiz Paulo Tristão Machado Júnior. Voltamos em instantes.
Comemoração dos 150 anos de criação do TJMG terá extensa programação. Cid Marcos. Estão previstas diversas solenidades, seminários, apresentações culturais, exposições, entrevistas, publicações de livros e revistas, além da instituição de medalhas, selos e premiações. Também será preparada uma logomarca oficial para marcar a celebração, que será utilizada pelo TJMG ao longo dos anos de 2023 e 2024. A programação vai ser realizada em parceria com outras instituições jurídicas e culturais. O antigo Tribunal da Relação de Minas Gerais, criado em 6 de agosto de 1873, por ato do imperador Dom Pedro II, foi solenemente instalado em Ouro Preto no dia 3 de fevereiro de 1874. Com a transferência da capital, o Judiciário foi o primeiro dos 3 poderes a se estabelecer em Belo Horizonte, mas ainda sem sede própria. Funcionou na antiga Secretaria de Educação, na Praça da Liberdade, que hoje abriga o Museu das Minas e do Metal. Posteriormente, o tribunal se mudou para o edifício do Instituto de Educação, na Avenida Carandaí. O Palácio da Justiça Rodrigues Campos foi inaugurado em 1912 e a restauração, iniciada em 2022, é uma das importantes atividades comemorativas dos 150 anos do TJMG. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. TRF da Primeira Região mantém transferência de acusado pela morte de indigenista e de jornalista britânico, Mariana Fabre. O Tribunal Regional Federal de Primeira Região, em Brasília, decidiu negar o pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de 3 homens que respondem pela morte e ocultação dos cadáveres do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O objetivo do habeas corpus era tentar impedir que os acusados presos preventivamente no Centro de Detenção Provisória Masculina 1, em Manaus, fossem transferidos para Presídio Federal de Segurança Máxima. O tribunal entendeu que não há indícios de ilegalidade ou abuso de poder e foi considerado o potencial risco de fuga dos prisioneiros e receio de que a integridade física deles fosse violada. Rádio Justiça de Brasília, Mariana Fabre. E acompanhe agora a entrevista do diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora, juiz Paulo Tristão Machado Júnior, com a repórter Sandra Pedrosa. Entrevista. Olá, doutor Paulo, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. Olá, Sandra, é um prazer todo meu estar com vocês na Rádio TJ Minas. Doutor Paulo, quais as expectativas para 2023 para a comarca aí de Juiz de Fora? Nós tínhamos uma expectativa de prosseguimento da construção do Fórum Novo, que por enquanto está parado, mas a nossa expectativa é que retornem as obras e que a prestação jurisdicional, mesmo nesse prédio antigo, continue sendo feita da melhor forma possível, de acordo com a competência e dedicação de todos os magistrados e servidores da comarca. E quais as ações o senhor poderia destacar para a gente na comarca de Juiz de Fora, realizadas aí no último ano, e como é estar à frente de tantos projetos? É verdade, ficar à frente da comarca de Juiz de Fora é um grande desafio, mas a preparação que vem sendo feita pela Escola Judicial, pelo Tribunal, pelos cursos feitos também pelas presidências do Tribunal, inclusive alguns recentemente, com a participação do Sejusc, com a criação da Vara da Violência Doméstica, a prestação jurisdicional melhorou e tende a melhorar cada dia mais. E a nossa expectativa é que esse ano de 2023 seja ainda melhor do que o ano passado. Nós acabamos de sair daquele período crítico de pandemia, voltando às atividades presenciais e retornando também ao ritmo normal, como no período pré-pandemia. Muito obrigada, juiz Paulo Tristão Machado Júnior, diretor do Foro de Juiz de Fora. Muito obrigada, um grande abraço. Para vocês também. Muito obrigado, Sandra. É um grande prazer falar com vocês.
O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, e com imagem direto do estúdio da rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.